Boa tarde, galera! Hoje estamos em mais um Romero Cast. Hoje estamos trazendo os dois especialistas para falar sobre o assunto. Eles vão falar sobre uma parte importante da história grega. Com vocês, Eduardo e Gabriel. Boa tarde! É um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês nossas pesquisas intensas. Sim, foram várias horas de pesquisa. Fale um pouco então sobre esse extraordinário poeta que é Romero. Homero foi um poeta grego que ficou marcado na história por ter feito vários livros e poemas épicos, como Ilíada e Odisseia. Que legal! Então onde o Romero viveu? Homero nasceu na atual Turquia, mas tem 8 cidades que disputam para que tenha nascido na cidade natal. Que bacana! Que cidade ele já passou? Esmerda, Rhodes, Quio, Argos e Lítica, Pilos, Atenas são as mais conhecidas. Romero foi muito famoso e fez várias obras famosas. Quais são elas? Ele é o autor das obras-primas Ilíada e Odisseia, que narram as aventuras dos heróis gregos da Guerra de Troia, e que tiveram grande influência na literatura ocidental. Essas obras foram importantes para a humanidade? Conte um pouco para nós. Entre 1821 e 1960 foram encontrados centenas de papiros no Egito, onde havia descrições dos poemas do Romero. Sabendo que Ilíada e Odisseia foram suas obras mais famosas, em que época Romero a escreveu? A Ilíada ele escreveu quando ele era mais novo. Aí, a Odisseia ele escreveu quando era mais velho. Segundo a tradição, quando Homero já estava mais velho, ele ficou cego. Daí, ele ficou vagando nas ruas de Grécia, cantando e falando seus poemas. Daí, dias depois, ele faleceu. Essa história deu origem a várias obras, filmes e livros. O Cavalo de Troia tornou-se uma lenda, uma história contada ao longo de várias gerações, ao ponto de estar presente nas atuais. Qual a importância dele para a atualidade? A importância dos poemas de Homero na educação grega foi fundamental. Essas obras forneciam exemplos de virtude e heroísmo que devemos seguir até hoje. Sobre o Romero, o que podemos trazer para a atualidade? A história do Cavalo de Troia nos ensinou que não podemos pegar coisas nem aceitar presente dos outros. Por isso dizemos presente de gregos, né? Romero influenciou alguns poetas e escritores. Por que as obras de Romero são tão consideradas fontes históricas? Os poemas de Homero revelam informações importantes sobre comportamento, cultura, religião, fatos históricos, mitologia grega e a sociedade da Grécia Antiga. Sabemos que Romero trouxe frases que utilizamos nos dias atuais. Quais foram as inspirações de Romero para suas obras? As guerras, a cidade, as paixões e as vivências que eles tinham. Sim, tanto que nas histórias de Homero, contam sobre a esposa dele que foi raptada. Sim, é verdade. Eu li no livro que o nome da esposa dele era Helena. E por isso que a história do Cavalo de Troia existe. Mas uma pergunta, Eduardo. Quantos soldados tinha mesmo dentro do cavalo? Sim, tinha uns 10 soldados dentro do Cavalo de Troia. Tá, mas como é que 10 soldados conseguiram acabar com a guerra de Esparta? Não foram só 10 soldados, os soldados estavam dentro do cavalo, para os espartanos dormir e abrir os portões. E aí os outros soldados entraram e começou a Guerra de Troia. E essa é uma história de Romero. Aqui do nosso lado tem algumas imagens do livro de Odisseia e Ilíada. Sim, são várias edições dessa história. Tanto que tem vários autores que escreveram e reescreveram essa história, como Ruth Rocha. Aqui ao lado estamos mostrando mais uma imagem, que é o Cavalo de Troia, onde dentro dele ficavam os 10 soldados que começaram a guerra. Aqui temos uma representação de Romero.
Eu vi que vocês têm uma rede social que vocês falam sobre o Romero. Nos conte um pouco sobre isso. No nosso Instagram, a gente fala mais tudo sobre o Romero. Frases, imagens, livros que ele escreveu. Entrem lá e confiram nossas publicações. O nome do nosso Instagram é @especialistas_Romero. Assim termina nosso RomeroCast de hoje. Muito obrigado pela participação de Eduardo e Gabriel Otávio, nossos 2 especialistas sobre o Romero. Tchau. Tchau, galera! Tchau. Tchau.